Olá, hoje vamos falar sobre Duna, mais especificamente sobre as casas do Landsraad e sua relação com o sistema Falfreluches, e também sobre o futuro dele. O mundo de Duna, nos tempos do primeiro Duna, é regido por um sistema chamado Falfreluches, que é um rígido sistema de classes. Inclusive, o lema do sistema Falfreluches é um lugar para todo homem e todo homem em seu devido lugar. Portanto, neste universo praticamente inexiste algo como ascensão social. E esse sistema é bem semelhante ao que tínhamos na Europa medieval. Temos os governantes das casas, casas maiores e casas menores, que são senhores feudais, que possuem seus feudos ciridares. Ciridar é um termo para planetário na língua Galak, ou seja, são feudos planetários. As casas maiores podem possuir diversos feudos. Por exemplo, o planeta natal da casa Corrino é Salusa Secundus, mas a capital imperial é Kaiten. No caso dos Harkonnen, o planeta natal deles é Gidi Primo, mas Arrakis também era feudo deles até os tempos antes do primeiro Duna. O conjunto das casas formam o Landsraad. Vamos ver a definição de Landsraad fornecida pelo próprio autor de Duna, o Frank Herbert, em uma entrevista. No romance Duna, o que é o Landsraad? Bem, Landsraad é uma antiga palavra escandinava que se refere a uma assembleia de proprietários de terras. Historicamente falando, é acurado no sentido de que era uma assembleia e as primeiras reuniões do corpo legislativo. Uma das primeiras, sim, o Landsraad, é a nobreza territorial. Neste universo, há um equilíbrio de forças entre o Landsraad, a Guilda Espacial e o Imperador Padishah. Um é salvaguarda para um conflito com o outro. Por exemplo, no caso que acontece em Duna, que eles sabem que o Imperador está metido na conspiração para destruir os Atreides, o plano de Paul era, inicialmente, mandar acusações contra o Imperador para o Landsraad, pois o Landsraad seria, em conjunto, uma força para enfrentar o Imperador. Quando as casas possuem conflito entre si, que chamam de Khanli, elas têm que seguir certas formalidades. Essas regras foram impostas na Grande Convenção, um documento que foi redigido logo após o Jihad Butleriano, a grande rebelião contra as máquinas pensantes, que ocorreu mais de 10.000 anos antes de Duna. Ou seja, regras pré-estabelecidas importantíssimas neste universo. No caso de Khanli entre casas, eles teriam que organizar uma guerra de assassinos, que é uma espécie de conflito armado limitado. Em uma passagem do primeiro livro de Duna, nós vemos que o Duque Leto já pensou em abolir o sistema Falfreluches, no que foi descrito como um sonho momentâneo do Duque. Se o povo daquela cidade fortificada e decadente pudesse ver a nota particular do Imperador para seu nobre Duque, as alusões desdenhosas a homens e mulheres cobertos por véus, mas que outra coisa se pode esperar de bárbaros cujo sonho mais caro é viver fora da segurança organizada das Falfreluches? Parecia ao Duque que, naquele momento, seu sonho mais caro era pôr fim a todas as distinções de classe e nunca mais pensar na hierarquia fatal. É por essas e outras que o Imperador Padishah decidiu destruí-lo. A popularidade do Duque estava crescendo e ele tinha essas ideias que não o favoreciam. Inclusive, a passagem que eu acabei de mostrar para vocês mostra bem o contraste que temos entre o Duque Leto e o Imperador Shaddam IV Corrino. O Khanli mais famoso em Duna é o que existe entre a casa Atreides
e a casa Harkonnen, que é muito antigo. É dito que na Batalha de Corrin tinha um cara chamado Abolud Harkonnen e um Atreides o acusou de covardia, e isso iniciou o conflito entre as duas casas. E a Batalha de Corrin aconteceu em 88 antes da Guilda, ou seja, mais de 10.300 anos de rixa entre as duas casas. Para supervisionar mudança de suzerania, negociação de Canly ou batalha formal na Guerra dos Assassinos, eles usam uma figura que é o Juiz da Transição, que é um funcionário designado pelo Alto Conselho do Landsraad e pelo Imperador. Em uma das primeiras cenas de Duna Parte 1, nós vemos o Juiz da Transição passando o feudo Ciridar de Arrakis da casa Harkonnen para a casa Atreides, em uma cerimônia oficial. Antes da gente passar para a próxima parte, vamos dar uma olhada na terminologia do Império, com os conceitos fornecidos pelo próprio Frank Herbert das coisas que a gente acabou de ver. Casa, expressão idiomática para o clã governante de um planeta ou sistema planetário. Casas maiores, detentores de feudos planetários, empresários interplanetários. Veja-se casa anteriormente. Casas menores, classe empresarial restrita a um planeta. Engalak Riches. Grande convenção, a trégua universal imposta pelo equilíbrio de poder mantido pela guilda, as casas maiores e o império. Sua principal lei proíbe o uso de armas atômicas contra alvos humanos. Todas as leis da Grande Convenção começam com as formalidades precisam ser obedecidas. Guerra de Assassinos, a forma limitada de guerra permitida pela Grande Convenção e pela paz da Guilda. O objetivo é reduzir o envolvimento de espectadores inocentes. As regras prescrevem declarações formais de intenção e restringem as armas permissíveis. Canly, rixa ou vendetta formal submetida às leis da Grande Convenção e levada avante de acordo com as mais severas restrições. Veja-se Juiz da Transição. Originariamente, as leis foram criadas para proteger espectadores inocentes. A classe de base do sistema também aparece aqui na terminologia, que seria interessante a gente trazer, que são os peones, singular peon, camponeses ou trabalhadores restritos a um planeta, uma das classes basais do sistema das Fafreluches, legalmente a guarda do planeta. Aqui eu vou falar sobre o futuro do sistema Fafreluches depois do primeiro livro de Duna. Então, se você não quiser saber sobre nenhuma das sequências, né, nenhum dos livros depois do primeiro, já sabe, pode parar por aqui. Conforme vamos avançando nas sequências de Duna, mais vemos que esse sistema das casas e o Fafreluches como um todo vão se tornando cada vez mais irrelevantes. Nós vemos que Paul Atreides e, depois dele, Leto II, o Imperador Deus, vão minando o poder das casas. Ele vai diminuindo gradativamente. Alguém poderia perguntar, isso quer dizer que eles colocaram um sistema que fosse mais justo? Como no sonho momentâneo do Duque Leto? Não, longe disso. Na verdade, o que se observa é que, na forma que eles administraram o Império, buscaram centralizar o poder distribuído no sistema das Fafreluches neles mesmos. E dessa forma se tornaram tiranos. Eles têm pessoas que os idolatram religiosamente, mas também há aqueles que os odeiam. Dentre os principais conspiradores que vemos nos livros, temos os remanescentes das casas, principalmente os Corrino, facções rebeldes dos Fremen e os próprios descendentes deles, como no caso do Imperador Deus, que temos a Sion Atreides. Vamos ver o caso de Paul Atreides. Logo depois que ele usurpa
o trono de Shaddam IV Corrino, ele lança o Jihad do Muad'Dib, uma grande guerra santa para consolidar o seu poder. Essa guerra foi lançada justamente contra as casas. Algumas casas, vendo que não poderiam lutar contra as hordas de Fremen fanáticos, se submeteram. Outras tiveram que ser subjugadas através do combate. E outras até mesmo foram extintas. Vamos dar uma olhada nas casas que conhecemos. Por exemplo, os Harkonnen. Esses já desapareceram no primeiro livro de Duna, logo nos primeiros conflitos de Muad'Dib contra o Império. O último descendente legítimo dos Harkonnen que estava vivo era o Nabarão Feyd-Rautha, que o Paul matou pessoalmente em um duelo. Porém, vale ressaltar que a linhagem dos Harkonnen não desapareceu completamente. Vive nas Bene Gesserit, que fazem o programa seletivo de reprodução humana. Nós sabemos, por exemplo, que a Margot Fenrir carregou uma criança do Feyd-Rautha em seu ventre. E vive também nos próprios Atreides, já que o Paul é neto do Barão, do lado materno. E o que aconteceu com os Corrino neste período? Eles foram exilados para Salusa Secundus. E eles são apenas sombra do que eles já foram antes. A maioria dos Sardaukar, depois que Paul usurpa o trono, juram lealdade a ele. Apenas alguns dos Sardaukar mais velhos continuam leais ao ex-imperador Shaddam IV Corrino. Quanto ao resto das casas, algumas viram que não poderiam enfrentar Paul e seu exército de Fremens fanáticos. Outras se rebelaram mesmo assim. E o que aconteceu com essas? Ou foram subjugadas, ou foram completamente exterminadas. Em Paul of Dune, nós vemos Paul exterminando, transformando em história a casa Torvald. Quanto à Guilda Espacial, que é um dos pilares do sistema Falfreluches, tanto Paul e Leto os têm na mão. Agora que controlam a especiaria, que é essencial para as viagens espaciais, eles fazem chantagem com ela, dizendo que vão destruir a especiaria caso eles não cumpram suas exigências. Paul mesmo, no finalzinho do primeiro livro, ele faz essa ameaça que poderia destruir a especiaria caso quisesse. A guilda não está às suas ordens, vociferou o mais alto dos dois. Ele e o colega abriram o caminho até as lanças que barravam a passagem e foram erguidas a um aceno de cabeça de Paul. Os dois homens se aproximaram e o mais alto levantou um braço, apontando-o para Paul, e disse: podemos decretar um bloqueio econômico em resposta às suas... Se um de vocês dois voltar a falar alguma bobagem, disse Paul, darei a ordem que destruirá toda a produção de especiaria em Arrakis para todo o sempre. Você é louco? Indagou o membro da guilda mais alto. Recuou um passo. Reconhece então que tem o poder de fazer isso? Perguntou Paul. Quanto a Leto II, aí ele termina de destruir o Alto Conselho, não tem mais Landsraad, não tem mais casas. Pelo menos não da forma que as conhecemos antes dos Atreides tomarem o poder. É interessante a gente ver um relato das Bene Gesserit sobre as casas no livro Imperador Deus de Duna. Casas maiores. 31 das antigas casas maiores sofreram um desastre econômico no período deste relatório. Apenas 6 conseguiram manter o status de casa menor. Veja a lista anexa. Esse fato dá continuidade à tendência geral observada nos últimos 1000 anos, quando as outrora casas maiores se desfizeram lentamente em segundo plano. Deve ser notado que as 6 que evitaram o desastre total eram todas investidoras pesadas na Showan e que 5 delas estavam envolvidas profundamente com o projeto Joia Estelar. A única exceção tinha um portfólio diversificado, incluindo um investimento substancial em antigas peles de baleia de Caladan. Algumas perguntas que poderíamos fazer seriam: será que Paul e Leto II traíram os valores dos Atreides com as decisões que fizeram em seus respectivos governos? Será que se tornaram maus? A primeira questão sobre os valores dos Atreides é até discutível. No entanto, a segunda, nem tanto assim.
Eu ainda pretendo fazer vídeos mais específicos sobre o Kwisatz Haderach e o Caminho Dourado no futuro. Mas o que eu posso dizer por agora é que Kwisatz Haderach é uma pessoa que é atormentada por um futuro que talvez nem venha a acontecer. E em nome deste futuro, para evitar o cataclisma que está sempre à frente deles, uma catástrofe que resultaria na destruição de toda a humanidade. Eles tomam essas decisões que são um tanto duras, só que sempre visando um bem maior. Resumindo, a questão é o velho: os fins justificam os meios. O que temos como certo é que tanto Paul quanto Leto II veem essas responsabilidades que caíram em cima deles como uma maldição. Quando chegamos ao quinto e sexto livros de Duna, o Hereges de Duna e Herdeiras de Duna, vemos que as casas chegam num nível bem alto de relevância. Vamos dar uma olhada em um relato que temos sobre as casas em Hereges de Duna. Algumas reverendas madres, assim tituladas, voltavam a aparecer agora que as casas maiores emergiam do longo obscurantismo imposto pelo caminho dourado do tirano. Assim, sabemos que algumas casas estão ressurgindo, mas o foco desses dois livros não é mais conflitos entre casas. O que nós temos é um conflito entre escolas. No caso, as Bene Gesserit, os Benet Leilax e as Honradas Madre. Inclusive, neste ponto da história, que esses dois livros se passam 5.000 anos depois do primeiro Duna e 1.500 anos depois do Imperador Deus, já não temos mais personagens que usam os nomes Atreides, Corino, Harkonnen ou qualquer um desses que eram das casas antigas. No entanto, essas linhagens ainda vivem nas Bene Gesserit, que são protagonistas destes livros. Foi isso por hoje. Caso tenha gostado, deixe seu like, inscreva-se caso não tiver feito isso ainda e sinta-se livre para comentar. Até a próxima!